a gata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheira bem porque é de Lisboa. Lisboa tem cheiro de rosas e de mar. Para quem não sabe, Lisboa tem cheiro de rosas e de mar, e é diretamente aqui de Lisboa que nós hoje temos uma convidada muito especial. Já vamos conversar com ela. A Dilma Silva está por aqui connosco e eu sou Luísa Teixeira e comigo quem está? Eu sou Núbia Siqueira. Como é bom fazer dupla com uma cantora. Para a próxima vez, quem vai cantar? Quem vai? Núbia Siqueira, vai. Não prometo. Olha, mas eu sei, eu já tinha dito que há uma fadista escondida. Mas pronto. Dilma, bem-vinda ao nosso programa. Ou melhor, ao nosso podcast, porque não deixa de ser um programa onde nós passamos sempre bons conteúdos, boas conversas e, acima de tudo, trazemos histórias de vida. E eu sempre falo isso, nunca me canso de dizer que falarmos sobre a vida de uma pessoa é tão valioso, porque nós aprendemos muito uns com os outros. Às vezes aquilo que a pessoa tem, eu não tenho, aquilo que eu tenho, a pessoa não tem. E se nós formos humildes e dispostos para aprender, então nós temos uma grande oportunidade de crescer, não é? E com a Dilma hoje nós vamos aprender a recomeçar, né? Porque ela passou por uma experiência que vai detalhar para a gente, e são assuntos delicados, muito íntimos, de recomeçar a vida depois do luto, de perder o marido em casamento de quantos anos? 32 anos, né? E com o pastor Francisco, que aqui em Portugal toda a gente conhece. Eu já conheço, Muito eu querido. conheci o pastor Francisco, eu tinha apenas 4 anos de igreja, portanto foi há 27 anos atrás que eu conheci o pastor Francisco e ele sempre me chamava, não me posso esquecer disso jamais, ele dizia: Luísa, então, como é que tu vais? Sempre muito querido e atencioso. Todas as pessoas que eu conheço que falam do pastor Francisco falam com muito carinho. Então imagina quem conviveu com ele de perto por 32 anos. Aqui nós vamos tomar conhecimento de muitos segredos assim e de como a Dilma fez para superar essa partida, né? Promete que vai ser uma boa jornada. Vai ser sim. E tem muito o que falar, né? Uma vida inteira, 32 anos, 33, né? Um ano de solteiro, já namoro, e depois 32 anos casado. Então, é uma vida, mais tempo casada, mais tempo com ele do que sem ele, né? Assim. Não sei muito o que falar, assim. Dilma, e vocês saíram do Brasil muito jovens, né? Porque foram levantados para fazer a obra de Deus como auxiliares. Com que idade? Nós já não entramos, não assim como a gente vê que tem pessoas, né, bem jovens. Sim. Vocês entraram casados? Já entramos casados e ele tinha 28 e eu 26. Na Terra, mais ou menos assim. Mas fizeram a obra lá por quantos anos? Lá foi 6 anos, lá no Brasil. E depois veio a notícia, tira o passaporte e vocês vão voar. Do Rio fomos para São Paulo, 6 meses em São Paulo, depois de São Paulo para Portugal. E nunca mais voltamos. E foram aqui, já em Portugal, 27 anos. O total fora do Brasil, 27. Fomos 20 de Portugal e 7 de África. Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ainda tem essa passagem por África que a gente vai conversar. Bastante tempo na África, quantos anos? 7 anos. 7 anos. E Guiné-Bissau e Cabo Verde. Países muito especiais, né? Sim, foi muito bom. Dilma, houve assim algum momento quando vocês como casal passaram juntos e que te marcou muito até hoje, tu te lembras e que queiras dividir connosco? E sobretudo dentro da obra de Deus? É exatamente isso, a sair do Brasil para Portugal e depois de Portugal a Guiné-Bissau, Cabo Verde primeiro, assim, diferença, né, de país. Foi um baque muito grande para mim quando eu cheguei lá. Meu filho tinha 5 anos quando eu cheguei em Cabo Verde. Então, assim, tudo diferente, né? Tudo, nada. Sentia a falta d'água, a
aquela falta de... Porque a gente é acostumado que normal no Brasil é comum, né? Portugal é comum. Chega num país que a coisa mais principal, mais útil, né? Que mais precisamos é água. E não tinha. Então foi assim, essa queda, assim, logo esse baque. E senti muito também sozinha. Lá eu senti completamente sozinha, assim. Nunca tinha saído. Vocês ficaram primeiro na capital, praia? Foi na praia. Mas a sede era na São Vicente, né? Aí e tinha, então, na praia tinha acho que 3 ou 4 igrejas, então tinha 3 esposas, 4 comigo, mas cada um estava na sua igreja distante. Que nos sustenta? É a comunhão com Deus e o povo da igreja, entendeu? A reunião ali, o que sustenta a gente mesmo é se apegar com Deus, não tem outro escape, é Deus, é buscar ali, confiar em Deus, saber que Deus está ali com a gente, no controle, que a gente está sozinha fisicamente, mas sabe que Deus está presente, entendeu? O que sustenta é isso, é se apegar com Deus nessas horas, foi o que me sustentava. Quando vocês foram levantados lá no Rio de Janeiro, você ainda não tinha Israel. Não tinha não, né? E como foi essa tomada de decisão assim? Vamos, os dois, vamos nos entregar e vamos fazer a obra de Deus. Como vocês chegaram a essa conclusão do chamado? É assim, desde que eu me converti primeiro do que ele, e fui batizado do Espírito Santo, eu vi o bispo nosso lá, né, da época, ele era o bispo Jordani, ele em Israel, ele trouxe, ele e o bispo Marcelo Crivella, passava slide, mostrando pra gente como era o trabalho na África, como é que era o trabalho fora, e falava sobre isso. Aquilo ali nasceu dentro de mim, aquele desejo de sair pelo mundo para pregar o evangelho, nasceu em mim primeiro, sozinha. Eu era... A minha vontade, se eu pudesse, assim, naquele momento eu saía. Aí, um tempo, eu falei, eu pedi a Deus, eu quero um homem de Deus, que o Senhor coloque um homem de Deus na minha vida, que venha amar mais o Senhor do que a mim. Esse foi o meu pedido. Eu pedi a Deus assim, porque se ele amar mais o Senhor, ele vai ser fiel a mim. Então não vai ter problema. E que tenha o desejo de servir o Senhor. Foi um pedido para Deus, eu pedi a Deus. Eu não sabia quem ia ser, não conhecia ele ainda. E antes dele eu fiquei noivo de um outro obreiro, que não deu certo. Aí depois eu conheci ele. Mas já dentro de mim já havia o desejo de buscar, de ganhar almas. E eu sempre pedi a Deus que ele colocasse uma pessoa que tivesse o mesmo desejo de ganhar alma. Graças a Mas, Deus. Dima, vamos entrar então agora nessa parte do assunto que é mais delicada, que eu acho que vai ajudar muita gente. Nós fizemos uma introdução aqui sobre a sua vida, sobre a obra de Deus, o início de tudo, mas eu creio que você viveu um período muito difícil e que marcou tanto no que aprendeu quanto no que pode passar para as pessoas, que foi essa separação do pastor por meio de uma enfermidade e da partida dele. Normalmente nós que fazemos a obra, nós que estamos envolvidos, nosso marido é pastor, nós estamos no trabalho do dia a dia da igreja, nós estamos acostumados a ouvir sobre pessoas que estão doentes, diagnósticos ruins, pessoas que perdem a liberdade numa prisão. Nós participamos de muitos funerais. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Mas quando isso nos toca, quando isso chega na nossa vida, porque até então era um acontecimento na vida dos outros, não é? Eu imagino que, juntamente com o pastor Francisco, você deve ter participado de muitos funerais, não é? Você visitou muitas pessoas nos hospitais. Mas aí chegou a sua vez de passar por isso, não é? De vê-lo adoecer. Eu creio que você deve ter feito muitos votos, você orou muito e viu a doença avançar. Então, a gente quer entrar nesse assunto para que outras pessoas que estão a passar a mesma situação e de repente perderam um ente querido, não conseguem se levantar, vão ter na sua história um apoio, uma força. Como foi que houve a descoberta da doença? Você percebia que o pastor estava sentindo o corpo diferente, a saúde estava mais frágil, alguma coisa que você... Porque nós mulheres percebemos. Sim. Não, a gente sempre teve os nossos exames, né, o check-up como é de dente. A gente sempre faz isso.
E teve um ano, em 1998, o médico dele falou, olha, tem uma mancha na sua vesícula, de uma mancha aí. E é melhor operar. E naquela altura ele falou. Depois, foi passando o tempo, continuou com os exames no check-up e já não mostrava mais nada. Ele usou a fé, fez propósito, usou fé e tudo. Aí não aparecia mais nada. Todos os exames que fazia não aparecia, não dava mais nada. E ele não reclamava de nada. Porque se ele sentisse assim, ele sempre gostou muito, ele nunca. É aquilo, a gente, mulher tolera mais a dor, né? A gente aguenta mais. Os homens é mais São mais sensíveis. sensíveis às dores, é. Então, qualquer coisinha que ele sentia, como ele jogava bola no início, né, antes, quando era mais jovem, estava sempre machucado, machucava o joelho, machucava o braço, então sempre ia lá no médico, o médico passava um Votarin, passava não sei o quê, sempre se usando, se cuidando, sempre se cuidando. Qualquer coisinha ele ia no médico, que o médico passava lá um remédio para dor, mas assim no corpo. A questão dessa mancha foi em 2018. Mas depois, ao decorrer do tempo, ele fez outros exames e não estava mais não nada. apareceu mais mais. nada. Não aparecia mais nada. Até que foi. E nunca reclamava de nada. Normal a vida dele, normal, né? Ele não sossegava. Parava meio na hora de dormir e olha lá, tarde da noite. Era assim, ele dormia pouco, estava dormindo muito. E desde de manhã, na hora que levantava, até trabalhando, nunca reclamou. Aí quando foi em 2021, eu lembro, a gente estava no Porto, a gente foi fazer a remova precisa lá no Porto, em julho. Tinha começado a pandemia. Na pandemia ele trabalhou muito. Foi o braço direito na distribuição de toda a base, os alimentos. Não pegou Covid horas nenhuma, nem depois quando estava tratando o cancro. Fazia exame para ver se tinha pego, não tinha, não pegou, nem o Covid também ele pegou. E em 2021, quando a gente voltou, né, numa segunda-feira, a gente foi no domingo. Aí na segunda-feira, não esqueço isso, o último domingo que a gente foi pro Porto. Ele sentia, ele falou assim, ele fez assim, eu tô sentindo uma dor aqui, mas para mim era normal, porque é dor, a gente sente, às vezes é uma peso e tudo. Aí ele falou, tinha uma dor aqui, batia assim na barriga. E aí ele falou, eu vou no médico amanhã. Aí eu falei assim, tá bem. Aí ele falou, eu vou lá no Lusíada, porque o meu médico que era da CUF foi para lá, no Lusíada. E eu vou lá. E aí nesse dia, ele foi nesse dia e o médico já falou com ele, não, você vai ficar internado. O médico de lá, você não vai sair daqui. Aí o médico falou, aí ele falou, não, eu vou para casa. Você tem alguém que faz aqui amanhã? Na terça-feira, eu falei, tem minha esposa aí. Ele foi para casa na segunda e na terça voltou. Levei ele para poder fazer a biópsia para ver se aquilo era maligno ou não. E aí ele fez, e lá a gente já ficou sabendo. Nessa mesma biópsia que fizeram, ele deu notícia, o médico falou. Não falou assim, certo que era. Eles não quiseram dar a palavra final. Aí foi quando transferimos para aqui, para a CUF, foi que eles. O médico da filha, né, nem estava aqui, estava no Brasil, chegou para dar o resultado que realmente era maligno. E como é que foi receber esse resultado na hora? Olha, assim, eu não sou muito de fazer alarde com doença. Nunca fui. A minha maneira assim de ver as coisas não é muito criar alarme. Ele falou, meu Deus, ele fez assim, eu esqueci, meu Deus. Aí eu, na mesma hora, falei, meu filho, para Deus nem nada é impossível. Para Deus, logo falei com ele, para Deus nada é impossível. Aí o médico falou, olha, vamos fazer o tratamento, começar a fazer o tratamento. Aí começou o tratamento. E deu sequência, né? Deu sequência ali. Mas para mim, eu sabia que, assim, logo de início, se for da vontade de Deus, eu coloquei logo essa questão. Ele pode tudo. Para Deus nada é impossível. E se nós somos dele, se a gente é de Deus, se algo acontece conosco, ou é da permissão de Deus, ou é para a gente aprender alguma coisa, né? Ou então é da vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Então a gente nunca questionou, a gente nunca perguntou por quê, nunca perguntando por quê, meu Deus. Não, Deus sabe o porquê. Então a gente sempre trabalhou assim, e usando a fé para ficar curado. A gente sabia, nós fizemos tudo o que tinha que fazer, né? Através da fé.
E crendo que, tanto é que quando ele, nos últimos dias, ele não acreditava que ia morrer. A fé dele era de sair dali. Ele tinha essa esperança, essa expectativa de que não ia partir. Ele lutou até o fim. E eu cheguei um momento que eu falei, vai ser o melhor. Deus sabe o que faz. Se Deus quiser te curar, ele vai te curar, porque para Deus não é nada impossível. Teve um dia que eu peguei ele, como ele saía para ir para o médico, já bem debilitado, porque o tratamento acaba com a pessoa, né? Eu peguei ele e falei assim, meu filho, você tá indo para o hospital. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai levantar às 6 da manhã e a gente vai lá para o altar da igreja. Você vai deitar lá no altar e vai clamar a Deus. Você quer conseguir aqui. Eles demoraram para atravessar a igreja que estava andando por você. Você não vai para o hospital? Então vamos para o altar de Deus. Você vai deitar lá e vai falar com Deus. Eles deitavam ali no altar, buscando a Deus. Sabendo que se para Deus não há nada impossível. Mesmo que o médico desengana, mas se for da vontade de Deus, vai ficar curado. Vamos usar a fé. Não foi assim, a gente usou a fé até o fim. Até o fim, sem esperar, sem. Eu achava, né? Eu tinha fé que Deus ia curar. Mas pelo outro lado, eu sabia. Curar Deus pode, mas vai ser feita a vontade dele. Agora, Dilma, então, vamos tocar nesse ponto que é um ponto importante. Nós temos a fé para resolver os problemas, para lutar contra situações que aparentemente são impossíveis. Nós temos essa fé. Sim, sim. Né? E quando nós pedimos e aparentemente a resposta vem diferente daquilo que nós pedimos, qual deve ser a nossa reação? Porque eu acho que todos já viveram isso. Eu já vivi, a Luísa já viveu, você viveu nessa situação e com certeza em outras também, de pedir algo para Deus, estar confiante que aquilo iria acontecer e a resposta vem diferente. E aí? Então, é aí que entra a confiança, né, em Deus. Eu penso que porque a gente pede, a gente fala, para fazer a vontade dele. Se a resposta não vem do jeito que a gente quer, o que a gente tem que entender? É a vontade dele. Porque se Deus quisesse curar, o que a gente pede, Deus faz a tua vontade. A nossa vida está na mão de Deus, para Deus fazer a vontade dele. Aí se não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade de Deus. Não tem não tem como questionar e reclamar. Porque ou é a nossa, e Deus atende. Se não fizer a nossa vontade, é porque foi a vontade dele. E não é aquela, Luísa, aquela espera pacífica diante do problema, como se recebe um diagnóstico, então vamos esperar a morte. Nunca deve ser essa a espera. Você deve lutar, sim, mas ter essa confiança que Deus tem o governo de tudo, Ele é sábio, Ele é bom e que Ele vai fazer o que é melhor, não somente para nós, porque nós somos egoístas. Se perguntasse para a Dilma ia falar assim, eu não quero perder o meu marido. Mas qual era o melhor para o pastor Francisco? Porque eu penso que Deus age assim. Se nós fôssemos escolher, ninguém gostaria de perder o pai, a mãe, o filho, o irmão, ninguém. Né? Todos nós, por natureza, somos egoístas. Nós queremos o melhor para nós queremos nos poupar da dor. Não é? Mas naquela situação, quando Deus decide levá-lo, recolhê-lo, fez o melhor para ele. E há pessoas que muitas vezes têm um familiar, uma doença grave, está num processo de dor muito grande, de medicações, e ela não gosta nem de lidar com a possibilidade da perda. Sim. Até falar é difícil, às vezes a gente tem que tocar no assunto, e ela rejeita, como se não falar fosse impedir aquilo de acontecer, não é? Mas o não falar hoje é exatamente para que a pessoa, ela fala assim, se eu não tocar nesse assunto, eu não vou sofrer. Só que nós precisamos tocar nesse assunto, é por isso que nós estamos aqui nesse podcast. É verdade, porque este assunto, no fundo, promove em cada um de nós uma reflexão e faz-nos entender que a vida é efêmera, é passageira, nós não vamos permanecer para sempre. E que situações difíceis, intempéries, enfermidades podem surgir. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos sempre fazer a nossa parte. E a nossa parte, acima de tudo, é confiança. É confiar em Deus, que Ele
como a senhora falou, e volto a repetir, ele é perfeito. Ele sabe, de facto, ele é exímio, ele sabe tudo o que faz e tudo tem a permissão dele, nada é por acaso. Agora, o facto de nós confiarmos não descarta, não nos coloca, não nos isenta, digamos assim, de não cuidarmos, de não zelarmos por quem está do nosso lado, de não falarmos também do assunto, porque quando nós falamos das nossas vulnerabilidades, das fraquezas, dos problemas pelos quais nós passamos, nós também ajudamos quem está do nosso lado, porque há de facto um alívio da carga. Nós, quando passamos, como a Dilma está aqui a falar connosco e estamos a ouvi-la com muita atenção, nós conseguimos perceber o quão difícil foi para ela, foi uma trajetória, mas a forma como ela lidou com isso, que é o que faz a diferença, que é a confiança, foi o levar o marido ao altar, foi o cuidar dele durante estes anos, não é, que ela vivenciou a doença, mas no fundo ela sempre teve essa ligação com Deus, que é o mais importante. Assim, o que a gente percebe também na sua história, Dilma, que vocês tiveram um tempo para processar a dor, o sofrimento e a despedida. Por mais que houvesse a fé para buscar a solução, a cura, mas querendo ou não passava na sua cabeça? Pode acontecer dele morrer. Não passava na sua cabeça? Assim, eu cheguei a perguntar a ele se ele estava salvo. Que o que mais, né, quando a gente vê uma pessoa doente para morrer, a primeira coisa que vem é tá salva, a pessoa, é se preocupar com essa pessoa tá salva. E eu cheguei a perguntar, você tá salvo? Você tem certeza da sua salvação? Ele falou, claro que tem. Eu pensei dentro, então isso me dava uma paz, entendeu? Porque poderia ser curado, poderia não. Mas o importante é saber que ele estava salvo. Nesse processo de partida que nós vemos no mundo, em que cada pessoa parte de uma forma, nós temos acidentes trágicos, nós temos mortes súbitas, nós temos doenças que vai abrindo declínio cognitivo, físico, não é? Nós temos vários tipos de rompimento, de separação, não é? E quando acontece um adoecimento assim, grave, que o médico desengana, querendo ou não, vai se vivendo um pouco do luto a cada dia. Sim. Você tem a oportunidade de ir se despedindo. Como nós falamos no início, a vida de uma pessoa, principalmente quando ela é de Deus, quando ela tem o caráter de Deus, a vida é muito grande para caber assim numa despedida de um segundo, não é? Uhum. Um programa, como que a gente vai resumir a vida do pastor Francisco, tudo que ele fez pelas almas, tudo que ele fez pela família, em uma hora, aqui, não dá, não é? Mas eu creio que Deus, para cada pessoa, proporciona uma maneira de rompimento, de despedida, não é? E aí vocês tiveram esse tempo, e é um tempo de preparo, tanto para quem vai, quanto para quem fica. Então, às vezes eu escuto assim, mas essa pessoa morreu com tal enfermidade e ela sofreu. Mas será que aquele sofrimento não era um tempo que Deus estava dando de preparo para alguma coisa? Porque Deus tem os seus propósitos. Né? Deus tem os seus propósitos. Ele não age de maneira emergencial, nada o pega de surpresa. Então, você, o Israel, eu me lembro que houve o tempo do pastor fazer o casamento do filho, e foi um dia que ele viveu um prazer enorme, casar o filho. Quer dizer, uma lembrança que vai ficar na vida do Israel para sempre. Meu pai fez o meu casamento. Todas as vezes que ele enfrentar uma dificuldade naquele casamento, ele vai se lembrar. Meu pai, ele fez esse casamento. Ele apresentou essas alianças. Não é? Então, nós precisamos aprender a nos despedir né, das pessoas que nós amamos. Não é que esse amor, Gil, eu não sei se você concorda comigo, não é que esse amor acaba, esse amor se transforma, não é? Sim, lembra com saudade, né? A saudade sempre fica, não vai acabar nunca. Lembranças boas. As lembranças, exatamente. Eu em 3 anos, né? Já tem 3 anos que ele foi. E o primeiro ano parecia que ele ia chegar. Todos os dias. Todos os dias parecia que ele estava por aí. Foi mais de um ano assim mesmo, parecia que ele estava por aí e queria chegar a qualquer momento.
é uma dor que parece que arrancou um pedaço. É como a Bíblia diz que somos uma só carne, parece que arrancou a metade, aí tá faltando um pedaço. Mesmo literalmente, tá faltando um pedaço. De custa, eu entendo agora como é que muitas pessoas que quando perde marido, mais as mulheres, né? O homem também acontece, mas as mulheres, que parece que a vida acabou, não tem mais. Noemi, o exemplo de Noemi na Bíblia, de se exatamente. sentir amargurada, frustrada, de jogar a culpa em Deus. Pois é, exatamente. Ficou ali, né? E a vida acaba, parece que acaba. Por quê? Porque era de dois, era um só. Saia a outra metade, então tá faltando ali. A pessoa fica meio que desnorteada. Tipo, como é que eu vou viver agora? Como é que eu vou. Entendeu? Tá faltando algo. Não dizer que não tá faltando, porque falta, a gente sente mesmo que falta algo. Mas aí, como a gente tem Deus, se não fosse Deus, eu entendo por isso, para as pessoas que não têm Jesus, que não conhecem a fé, está alimentando uma coisa que não vai mais acontecer. Já foi, não vai voltar mais. Por mais que a pessoa alimenta, não volta mais. Então, o que a gente tem que fazer? Parar e pensar, não, peraí, ok, mas eu sou uma pessoa. Ele é uma pessoa, eu sou outra. Agora, eu existo. Eu estou viva. Eu vejo assim como até injusto diante de Deus se eu acabasse com a minha vida por causa dele. Quer dizer, não é justo. Deus deixou eu com vida. Todos nós somos de Deus, mas Deus quis levar ele, então não eu. E se eu estou aqui com vida, é porque Deus não quer. Ainda tem um propósito para a sua vida. Na minha vida, exatamente. Então eu não posso de maneira nenhuma me fechar, achar que tem direito a não mais viver, não. A minha vida é de Deus. Eu não posso de maneira nenhuma. Seria injusto. Então foi aí que eu falei, eu vou viver para Deus como se, entendeu? Para Deus contar comigo. A morte é sempre muito dura e eu acho que é a parte mais difícil da vida nesse mundo, é enfrentar a morte. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos criados para morrer. O pecado trouxe esse salário, né? Então, é só com o Espírito Santo mesmo que você consegue enfrentar a morte. E por mais que a pessoa seja convertida, tenha o Espírito de Deus, ela vai sentir a dor. A morte, ela vai trazer a dor até física. Eu me lembro quando eu perdi meu pai, eu estava com 51 anos, e quando a minha mãe trouxe a notícia, foi uma morte também súbita, repentina, meu pai estava doente, ninguém esperava, muito novo ainda, 51 anos. Quando eu recebi a notícia, eu me lembro de sentir uma dor no peito. Parece que rasga o seu peito. É uma dor que não dói só na alma, te dói no corpo também. Então, tem um tempo que você vai sentir isso, e cada pessoa sente de uma forma, mas você precisa estender as mãos para que Deus te tire desse lugar de dor. Porque senão chega uma hora que você adoece também. A gente vê isso, né, acontecer. Pessoas que não tem Deus, não conseguem superar. Não se supera, não consegue. Quer morrer também, quer morrer junto. Né? E aí a Dilma fez uma escolha, porque assim, Deus dá liberdade para todos os seres humanos, né? E ele, sendo o criador, poderia impor sua vontade, mas não impõe. Ele dá a liberdade, e essa liberdade para a gente usar da forma como bem quiser. Você pode escolher servi-lo ou não, você pode escolher desobedecê-lo. E a igreja também dá essa liberdade para a gente. Na altura, quando o pastor partiu, foi colocado para Dilma. Dilma, se você quiser, pode voltar para o Rio de Janeiro, pode ficar com a sua família te chamou, me lembro que as suas irmãs queriam que você ficasse lá, né? E a Dilma novamente fez a sua escolha pela obra de Deus. Eu me lembro que numa das nossas conversas, eu ouvi algo que me abençoa. Eu não casei só com o Francisco, eu casei com um chamado. Então o chamado não acabou, eu estou aqui, então o chamado continua. E eu quero continuar ganhando almas. Então você fez novamente a escolha pelo altar, de continuar no altar servindo. É possível, Dilma? Conta pra gente, mesmo depois de uma perda tão grande, reconstruir, porque é o tema do nosso programa, recomeçar a vida. Recentemente você foi consagrada à obreira missionária, quer dizer, uma nova etapa. Você já... é até bom frisar isso, Luísa, porque a Dilma continuou o trabalho do pastor nos presídios. O pastor é responsável pelo trabalho nos presídios. A Dilma continua. Então,
nos presídios você prega, você fala de arrependimento, você batiza, né? O batismo eu nunca fiz, mas se Não. for preciso, faço. Né? Agora já Agora pode, já porque é pode. obreira missionária. É. Desde o pastor Ralph eu vi isso mesmo. Não, é possível sim, com certeza, não tenho dúvida disso, porque e quando ela foi consagrada de domingo, no sábado, domingo, né? Passou um filme na sua cabeça? Eu lembrei da consagração que foi feita no Maracanã, né? Quando ele foi consagrada pastor, eu com ele, pô, olha, na minha cabeça também. E eu falei, Senhor, aqui não é uma consagração diferente, eu estou renovando os meus votos de serviço. Eu continuo no teu altar. Exatamente, é continuar, não é, não, agora, não, eu já fui, porque eu vejo assim, eu fui, eu entreguei minha vida para Deus para ir. Ele me deu o espírito dele, me ungiu e eu fui para o altar. E é aquilo que eu sempre, eu trago comida assim, que ele coloca a mão no arado, não olha para trás, não é apto para dar ouvidos. Essa palavra ela não sai dentro de mim. Então, se eu coloquei, eu só vou sair quando eu morrer. Porque eu não vou olhar para trás. Se eu tinha o direito, como a senhora falou, tinha o direito entre aspas, que eu não vejo que tem direito, não. De voltar para a minha família. Eu pensei, né? Se eu quisesse voltar, eu poderia voltar. Deus não ia me barrar, né? Eu ia voltar, eu poderia voltar. Somos livres, entre aspas. Mas eu falei, jamais eu vou voltar. Como que eu vou voltar? Eu vou pegar minha vida de volta das mãos de Deus? Eu dei. Agora eu vou pegar de volta, porque o meu marido não está mais comigo, eu vou viver a minha vida? Não tem direito, eu não tenho esse direito. De jeito nenhum, é impossível. Eu não vou tomar minha vida de volta. Eu dei para Deus até morrer. Só quando eu completar a carreira. É assim que eu vejo a obra, é assim que eu tenho dentro de mim, entendeu? O amor pelas almas, aliás, o amor por Jesus, em primeiro lugar, porque é por ele, né? Ele é a fonte de todos os demais amores que não temos pelas almas. Não adianta falar que é por amor às almas, porque se for por amor às almas, e não amor a Deus em primeiro lugar, vai chegar uma hora que ele pode se chatear, Vai se cansar. Então não é por amor às almas, é por amor a Jesus. Como ele falou para Pedro. Quando ele falou para Pedro, Pedro amava ele. Apacenta as minhas ovelhas. Então é por amor a Jesus que eu continuo na obra, que eu quero servir até o fim. Compromisso. Quer dizer, eu compromisso com ele, vida eterna, servir ele, cuidar, assim, onde ele mandar, entendeu? Cuidar das pessoas, levar a palavra, que é a coisa que eu mais amo nessa vida. Se eu pudesse sair pregando todo dia, eu pregava, que eu gosto muito de falar de Deus, da palavra de Deus para as pessoas. A gente sabe que tem salvação, que tem saída, que tem solução, né, para as pessoas que estão sofrendo. Eu gosto de evangelizar. Olha, Dilma, os dois verbos da minha vida, as duas coisas que me impulsionam a viver, é amar Jesus e falar dele. As duas melhores coisas que existem. Não tem essa coisa melhor, não tem, meu Deus. Eu fico olhando as mulheres da Bíblia, fico olhando Débora, a Débora, né, juíza, que foi juíza, eu fico assim, meu Deus, né? É tão maravilhoso quando Deus usa a gente para fazer algo para Ele, para a obra dele. É pelo mais que eu te falo. É o nosso sentido de vida. Não tem outro sentido. Agora me fala uma coisa. Às vezes, no dia do velório, no dia do sepultamento, muita gente liga, dá palavra, mas passam-se os dias e as ligações diminuem, porque a gente até dá um tempo, algumas vezes que eu não toquei no assunto, eu te via sempre, mas não tocava no assunto, porque você tem que dar um espaço para a pessoa processar, não é? Então, na sua opinião, o que é melhor? A gente chegar e falar, para você, no seu caso, a gente não pode colocar como regra, mas assim, chegar e falar e tocar sempre no assunto, ou deixar a pessoa, não deixá-la isolada, mas deixar ela processar o luto. Não, agora não faz diferença, mas no início era deixar processar. No início não era chegar toda hora, chegar e falar, entendeu? É processar, deixar a pessoa um tempo, entendeu? Para processar. Eu acho, para mim foi melhor. É importante. Melhor. Porque toda hora ficar falando ali. É como se tirasse a casca da ferida toda hora, né? Não deixa cicatrizar. E se de repente, em casa, nós temos mulheres que perderam filhos, maridos, pais, e não conseguem lidar com essa dor, passam por uma situação, porque eu sei que esse é um assunto muito delicado.
falar sobre morte é um assunto para vivos, para a gente viva. A gente Sim, precisa então. falar, mas é um assunto difícil, não deixa de ser difícil, não é? É preciso procurar alguém para conversar. Santo Filho. A Dilma teve sempre cercada de pessoas. Sim. Você, de repente, não falava, mas você sabia que se precisasse falar, Sim. você tinha gente para te ouvir. Sim, certeza. Isso é muito bom. Isso é bom. Mas em casa, muitas vezes, não acontece isso. Há pessoas que estão sozinhas. E não tem com quem conversar, não tem quem abafar. Isso é verdade. E é tão importante, não é, nessas horas, a pessoa procurar pessoas em quem ela confia e que sabe que as pessoas têm algo para lhe dar. Nem que seja só ouvidos para ouvir, não é? Porque tudo o que às vezes a pessoa precisa, tudo o que às vezes precisamos é só de ser ouvidos, não é? Falar aquilo que vai dentro dela e sem receios. Porque é assim, muitas coisas também que a pessoa vai guardando só para si, ela vai criando certos conflitos desnecessários na cabeça. Claro que nós voltamos a tocar aqui nesse ponto que não é fácil, é difícil, mas se a pessoa não deitar para fora, se ela não falar, não tiver alguém para desabafar, torna-se mais complicado. Então, por que não procurar ajuda? Sim, isso, procure, converse, fale com Deus também, Fale com Ele, sobretudo sobretudo com Deus. Ele cura essa ferida, essa dor, porque é uma ferida que fica aberta ali, né? Não é? É. Dilma, a gente costuma fazer um bate-bola no final aqui, um ping-ping. Bom, Na verdade, nem a bate-bola na época, está no Mundial, né? Antes de mais nada, eu vou falar de um testemunho que eu assisti ontem na nossa oração e de um rapaz que chama Sérgio. E eu achei tão interessante a história. A história toda é muito bonita, mas uma parte da história que ele conta que por muito tempo se apoiou na fé da mãe. Então, tudo que ele passava, as dificuldades, os desafios, ele ligava para a mãe, que a mãe era uma mulher de fé, e ele pedia ajuda. Mãe, ora aí, estou precisando disso. E a mãe estava ali. A mãe ensinou a palavra e ele era afastado. Ele se afastou, ele e os irmãos. Aí um dia, eu não tive detalhes, mas que me pareceu que foi uma morte de repente, ele teve a notícia que a mãe partiu, né? E aquilo foi um choque tão grande, porque, claro, quando nós amamos a pessoa, nós amamos não só aquela pessoa, mas o que ela faz por nós, a maneira como ela nos olha, o sacrifício dela por nós, tem tanta coisa envolvida. Sim. E ele falou assim, é como se tivesse tirado o chão dos meus pés. Aquele é um homem falando, um homem já criado, um homem maduro, não é? Exatamente. Não é um adolescente que ainda precisa da mãe. Sim. Não, ele estava longe, ele estava em Portugal, a mãe estava no Brasil. Independente. Ele era independente, né? E ele pensou numa forma de honrar a memória da mãe. Porque a mãe tinha um legado de fé. E ele falou, a melhor forma é voltar para Jesus, é obedecer a palavra de Deus, cumprir as escrituras como a minha mãe cumpria, e ensinar os meus filhos como a minha mãe me ensinou. Então, quando há esse amor genuíno, quando a gente ama de verdade, você pensa, como que eu posso honrar essa pessoa? Não é? É verdade. A mãe partiu, mas foi na morte da mãe que ele tomou a maior atitude da vida, que é se entregar ao Senhor Jesus. Olha só, Olha aí. achei tão bonito. Talvez se a mãe tivesse viva ainda. Ele ainda estava pedindo oração. Dando oração da mãe, né? Verdade. Ela agora está tão bem, está lá. Olha aí o plano de Deus. Levou a mãe para salvar o filho. Pois é, Né? olha isso. Olha aí. E ele E não salvou só ele. seguiu o outro o legado também, né? também. O outro também. Você viu os Sim, testemunhos? sim. Achei tão lindo. É muito bonito, também achei. E hoje ele tem filhos, não é? E ensina a palavra. Ele colocou que assim, é sagrado. Ele ensina a palavra porque ele quer que os filhos tenham o mesmo ensinamento que ele teve. Exatamente. Que os persigam nessa fé, não é? Pelo fim. Quem está vivo tem que lembrar que precisa deixar esse legado. Sim. Esse é um legado da fé. É o maior legado que você pode realmente deixar. Vamos para o nosso ping-pong? Vamos a isso. Luísa, Arranco já aqui com a primeira bola, pode ser. Um sonho que ainda guarda diante de Deus, Dilma. Esse sonho aí é o sonho de continuar pregando o evangelho e ganhando alma. Esse é o meu sonho, não tem outro. o melhor de todos os duelos. O que mais faz você perceber que está exatamente onde deveria estar?
que mais faz eu perceber, assim, é porque é a vontade de Deus, porque se não fosse, eu não estaria aqui, entendeu? É a vontade dele, porque por mais que a gente tem vontade, mas depois fala, é a vontade de Deus, por isso eu vou aqui. Prevalece a vontade. Prevalece a vontade dele. Agora, Dilma, o que é que te irrita com mais facilidade? Ixi, Vamos lá, Dilma. uma soba. Muita coisa eu falo do... Fazer bolos mal feitos. Muita bagunça, organização, muita bagunça. Assim, onde tem muita gente, deixa tudo bagunçado. Isso E o pombo de queijo quando não cresce também, não é? Quando não é bem mas assado. é bagunça, as coisas as pessoas não cuidam, assim. Sabe, tudo junto e vira bagunça. Ai, você não ia pedir lá. A ostra, bolinha aí, olha só. A Dilma é uma cozinheira de muitos pratos. Faz muita coisa. Mas tem um prato especial que você gosta muito de fazer, que você coloca todo o seu carinho, que é um prato especial mesmo. Olha, assim, tudo que eu vou... A minha comida sou eu que faço. Nunca gostei de ninguém que me para mim. Só uma coisa minha e ele nunca. Não gosto de comer comida de ninguém, eu não sei comigo. Você tem medo de comer perna de barata aí? É essa parte, assim. Então, mesmo que eu vou fazer uma comida simples, eu vou comer, eu vou fazer ela com o maior carinho, tipo, né, maior cuidado. Tipo, um simples feijão, vou lavar, vou colocar de molho, eu vou cozinhar aquele feijão, vou temperar com bastante alho, entendeu? Vou fazer aquele temperinho caseiro. Tudo que é assim, que eu vou fazer, eu faço sim, com cuidado. Tem que sair gostoso, nem que seja só um feijão com arroz, mas tem que ser bom. Acho que isso tem muito a ver com a próxima pergunta, não é? Tem algum segredo na cozinha que também revela a sua forma de cuidar das pessoas, Dilma? Então é esse carinho? Eles não deixar para fazer tudo em cima da hora. Eu vou fazer a comida. Você planeja com Tem que ser planejado com antecedência. É seu grande segredo. Esse é o meu segredo, exatamente. Eu estava com a Vanessa desse. As pessoas querem cozinhar bem, mas quer 10 horas quer ir no mercado fazer compra ainda para chegar em casa. Para almoçar ao meio-dia. Almoçar ao meio-dia, eu falei, não é assim. A comida não fica apurada, Sim, não é? comprar antes, temperar. Esse é o meu segredo. O que mais gosta de fazer quando precisa refletir, pensar, ouvir a Deus mais claramente? Ficar sozinho. Fechar Chapar o meu joelho. Deixar a porta do quarto. Fechar a porta do quarto. Agora, para mim, é excelente. Tô sozinha. É o meu momento, assim, que eu agradeço a Deus que eu tenho esse espaço para eu ficar ali, entendeu? Fechar a porta, né? Lá, e dobrar meu joelho e ficar sozinho. É o meu momento de reflexão. Tá na presença de Deus. Porque muito barulho, muita gente, não dá para refletir. Você chora, fala com Deus, entendeu? Fala alto, fala baixo. Assim, Coloca tudo para fora, desengasga. Desembucha. Aí a gente se levanta, o treino lá, várias. Exatamente, louvar. Isso é muito força. Ó, Dilma, agora, um defeito, uma fraqueza que tu vês que ainda precisas de trabalhar. Sim, e com Deus tem que ter muito paciência. É isso. É de me enervar, né? E ficar irritada. Às vezes, com pouca coisa, eu tenho paciência. Se eu De trabalhar a paciência. Na saudade do pastor Francisco, essa saudade que foi mais difícil ainda no primeiro ano, o que a Dilma fazia assim para ultrapassar a dor? Olha, às vezes pensava, ficava ali pensando, aí depois que pensava bastante, alimentava, chegava a alimentar um pouco, assim, lembrando as lembranças boas, né? Primeiro eu pensava em tudo, mas depois eu mesmo conseguia expulsar da minha mente. Você sabia dar um começo e um fim? Eu não deixava aquilo me dominar. Primeiro eu alimentava, lembrava do momento, como é que ele era e tudo. Ficava pensando que ele trazia aquele conforto, lembrava como se ele estivesse ali. Aí depois, não, mas não tá, entendeu? Aí tirava, não alimentava mais. Era só o momento da saudade, eu deixava a saudade vir, eu curtia um pouquinho a saudade, depois eu expulsava. Não podia ficar alimentando todo dia aquele mesmo sentimento. E trabalhava, né? Eu vi você trabalhando aqui demais. Trabalho é um grande segredo, não pode né? parar. A vida a gente continua. A gente não pode parar. Manter também manter a mente. Saber que, né, é uma perda. A vida é assim, mas a gente não pode parar.
É a vida continua. Luísa, a última é sua. A minha era, olha, eu acho que era, não é? Então, tenho aqui a última. Dilma, qual foi o maior ensinamento que Deus escreveu dentro de ti, na tua alma, e que tu nunca mais te esqueceste? Colocar Deus em primeiro lugar sempre e não esquecer de onde eu saí. Primeiro amor. Nunca deixar de assistir culto, reunião nos domingos, quarta-feira, sempre priorizar o início, lá do início, quando a gente conheceu Jesus. Colocar sempre Deus no meu lugar, nunca achar, não, já não preciso, porque já tenho o Espírito Santo, não, porque sempre nos pés do Senhor Jesus. Primeiro amor. Não deixar o primeiro amor de lá. Esse é o que eu carrego comigo. O dia que eu achar que eu já não preciso mais, a gente começa se esfriando e a boca pode cair, pode cair. Estamos perdidos, não é? No dia em que nós pensarmos que não precisamos mais É. da direção de Deus, da força dele, nós, enfim, não temos mais por onde nos erguer. E isso é estar no primeiro amor. É. Então, acho que a gente Dilma, foi olha só, sentiste bem, tá à vontade, tranquila? Muito obrigada, Dilma. Espero que tenha ajudado, né? Que possa ajudar. certamente vai ajudar. E olha, a Luísa tem um pedido para fazer. Ai, olha, tinha um pedido. Agora vai pegar aí no seu dedinho, é verdade, no dedo assim, ó, e vai lá carregar no subscrever primeiramente, tá? Subscreva no nosso canal, ora pois, e também deixe lá o seu gosto, tá? O seu like, pois. Aquele que fala Like assim, e é gosto. o gosto, exatamente. Deixe Um lá. joinha. É, porque é assim que o YouTube entende que este conteúdo é essencial e vai espalhar. Compartilha também, é verdade. Comenta, a gente gosta tanto de ler os E comentários. temos muitos comentários. melhor Para o próximo, nós vamos trazer aqui alguns comentários muito enriquecedores. Tivemos até uma pessoa que assistiu que disse que gostava muito de tomar um chá connosco. É verdade. E ela disse, Da próxima vez a gente traz o chá aqui, nós tomamos o chá aqui. é que nós tomamos geralmente a bica, não é? Agora estamos com a água. Depois vamos para o chá. É assim, versatilidade, não é? Dilma, muito obrigada. Deus abençoe mais e mais você. Então, até uma próxima. Voltamos com o nosso A Conversar, é que a gente se entende. Tchau, tchau. Tá.